Evangelho, sexta-feira da oitava semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam, os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da oitava semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje o 11º capítulo do Evangelho de São Marcos e, juntamente com ele, a oportunidade de celebrarmos a primeira sexta-feira do mês, dedicada à memória do Sagrado Coração de Jesus. O Evangelho nos conta a chegada de Jesus na cidade de Jerusalém. Estamos aqui diante da aclamação do Domingo de Ramos, como nós celebramos. O Senhor entra na cidade de Jerusalém acompanhado pela multidão que diz: bendito que vem em nome do Senhor. O 11º capítulo fala que Jesus, naquele dia, foi ao templo, entrou no templo, e tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E aí se dá as passagens que nós ouvimos na narrativa do Evangelho de hoje. A ida para Betânia, encontro com a figueira, depois o retorno no dia seguinte ao templo e depois a volta para Betânia, e eles observam a figueira que está seca. O Evangelho de hoje tem vários elementos que nos ajudam a meditar a respeito da palavra e do ensinamento do Senhor. O ato cumprido no versículo 12, em relação à figueira, vai ser compreendido depois no diálogo a partir do 20º versículo. Então, o texto começado ali, ele vai se encontrar adiante com a sua explicação. Mas ele se dá numa passagem. Então Jesus vai fazer uma declaração solene a respeito da fé para os discípulos, né? Mas essa declaração solene, ela contempla os 2 episódios, aliás, os 3 episódios. O episódio do povo que aclama a chegada de Jesus em Jerusalém, isso vai ser referido pelos mestres da lei.
né, que tem o interesse de matá-lo, mas ao mesmo tempo medo por causa da multidão que era maravilhada com o seu ensinamento. Então, existe um reconhecimento da pessoa de Jesus e um reconhecimento a respeito do efeito do ensinamento de Jesus. Porém, pode não existir a adesão. Então, aqui, muito interessante, a multidão reconhece, se maravilha com o ensinamento de Jesus. Outros também reconhecem o ensinamento de Jesus e, exatamente por perceber o efeito desse ensinamento, que é a multidão maravilhada, tomam a decisão de evitar o momento de praticar um mal contra o Senhor, nesse caso, prendê-lo. Então, sejam a multidão, sejam os mestres da lei, todos reconhecem os efeitos daquilo que faz nosso Senhor, ou seja, as suas obras, as obras realizadas por Ele. Enquanto a multidão procura glorificar o nome de Deus e aderir a isso, os mestres da lei rejeitam, né? E isso nos leva à recordação, se não por minhas palavras, ao menos pelas obras que eu faço, acrediteis em mim. Bom, nesse mesmo contexto, nós temos Jesus que se orienta na direção daquela figueira, que era cheia de folhas. É importante percebermos que o evangelista fala que não era tempo de figo. Então, não é que a figueira ela estivesse incapaz de oferecer os frutos. Ela ainda não estava pronta para fazê-lo. Mas o Senhor, naquele momento, foi buscar os frutos nela. E não encontrando, declarou uma maldição. Naquele momento em que o Senhor declara essa palavra, o ensinamento forte que vai ser dado aos discípulos é em relação à sua própria palavra e à experiência de fé. Deus entregou através dos profetas, Deus entregou através de Moisés a sua palavra, que é viva e poderosa. O Senhor, ao longo do tempo, formou, ou melhor, colocou à disposição tudo o que é necessário para que os frutos aconteçam. Tanto que o tempo da colheita chegou. Eis que o Messias, prometido, esperado, anunciado, está no meio de nós. Se diante disso tudo que Deus fez por nós, os homens não reconhecerem a presença do Messias, sofrerão uma dura consequência por isso. Pois a palavra e a vida de Deus foram oferecidas por meio dos profetas e da lei em favor da salvação dos homens. Nada é possível aos homens fazer por si mesmo, a não ser suplicar a misericórdia e esperar a misericórdia de Deus por eles. Ao homem não é possível salvar-se a si mesmo, mas para Deus nada é impossível. Então, tudo foi colocado, tudo foi disposto. O tempo é favorável, é hora de serem gerados, de serem colhidos os frutos. Então essa imagem é muito significativa. Se o Senhor teve uma palavra dura diante da figueira, que ainda não estava no tempo de gerar seus frutos, quão dura não será a palavra do Senhor na hora do juízo, diante dessa geração que recebeu
tudo da parte de Deus para frutificar e não frutificou. Perceberam agora o significado? Toda essa geração está no tempo em que o Messias vem, em que o Messias chega. É o tempo justo, é o tempo certo. O fruto da videira bendito já foi recolhido para ser agora esmagado, levado ao lagar e finalmente ser feito o vinho bom da nossa salvação, que será erguido no cálice para a nossa salvação. E essa geração que tudo recebeu do Senhor, e essa geração que teve da parte de Deus a oferta da sua própria vida, que recebeu dele todas as graças espirituais necessárias, e essa geração que é chamada a frutificar e que está agindo como agem os mestres da lei. Se a figueira que estava fora do seu tempo dos frutos foi tratada dessa forma, como Deus não tratará no juízo os filhos dessa geração que, tendo tudo, rejeitaram produzir frutos. É interessante que, ao secar a árvore, fica claro que o sentido da existência daquela árvore é produzir frutos. Não é verdade? Porque o Senhor disse que ninguém coma mais do seu fruto. Ele não disse que a árvore morra. Reparem essa distinção. Que ninguém mais coma do seu fruto. Que ninguém jamais coma do seu fruto. Ele não falou, morre a árvore. Mas a árvore secou até as raízes. O que significa dizer que a vida completamente a deixou. Não houve mais vida presente nela. Por quê? O seu viver, a sua existência era para produzir frutos. Se ninguém mais comerá de um fruto seu, não há mais sentido existir. Como é forte essa imagem para a gente, meus irmãos? Porque nós fomos chamados, através dos discípulos, no Evangelho de São João, a sermos os galhos da videira que geram frutos. Se o galho é cortado, ele seca. Se o galho não gera fruto, ele será cortado. E se nós somos comparados aos galhos, então significa dizer que a nossa existência nesse mundo é para produzir frutos. E que frutos são esses? São os frutos da misericórdia do Senhor. A nossa existência é para ser um canto de louvor à vida de Deus. Os frutos que são próprios da vida do Senhor, que é oferecida por nós. Nós que fomos mortos por conta do pecado, agora vivemos em Cristo Jesus e recebemos da vida que vem do Senhor, a fim de que possamos gerar, como vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, frutos de paz, de boas obras, frutos de conciliação, de perdão. Reparem que a última parte do discurso de Jesus refere-se exatamente a isso. E quando tiverdes orado, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. O fruto da oração é tornar-se semelhante a Deus. O que significa dizer ter um coração pronto e disposto a perdoar. Se ao rezarmos estabelecemos com Deus uma aliança em que, ouvindo a sua palavra, nos voltamos para Ele e suplicando a Ele, Ele ouve a nossa palavra, Ele nos escuta. Então Deus fala conosco, nós o ouvimos e depois dessa voz amorosa que nos cura,
dessa voz amorosa que restitui a esperança, que restitui a vida em nós, nós então alçamos, levantamos a nossa voz e apresentamos a Ele a nossa súplica com viva fé. E de onde vem essa fé? Da certeza da obra realizada pelo Senhor que falou comigo, falou em minha vida. Então a oração ela é fruto dessa escuta do Deus que é amor e fala conosco e testemunha em nosso favor que sua palavra é eficaz, é viva, é vida, é potente. A sua palavra cura e transforma a nossa alma e todas as coisas. É dessa experiência que levantamos a nossa voz e oramos ao Senhor. É dessa experiência que nasce a certeza de fé, da qual o Senhor nos fala. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer, assim acontecerá. Porque o fruto desse ato de fé, a montanha que se lança no mar, nós recebemos por meio do testemunho, ou melhor, a geração que está diante do Senhor ali naquele momento, tinha recebido através do testemunho da lei e dos profetas. Então essa primeira parte, o Senhor que fala, o Senhor que testemunha a eficácia da sua palavra, o seu poder, Ele que entrega a sua vida por nós, ou seja, tudo isso gera no coração do homem um grande tesouro, um grande fruto, a fé. Todo esse testemunho, toda essa realização, a palavra do Senhor com o seu poder, acontecendo no meio do povo, quando ela é ouvida, quando ela é acolhida, no coração do fiel, ela transforma a alma do fiel e o leva a uma íntima e profunda aliança com Deus. E dessa aliança nascem então os frutos da nossa oração. E aí é o momento em que vai surgir a súplica, como por exemplo, diga a essa montanha que saia daqui e se lance no mar, e ela irá se lançar. Não porque você disse, mas porque o seu coração acredita no poder de Deus. Obviamente, nenhum pedido aconteceria por puro capricho da nossa parte, né? Tudo acontece segundo a vontade do Senhor. E para que se o coração do homem está unido, e às vezes a gente esquece isso, né? Fala de maneira tão leviana desse texto. Se o nosso coração está unido ao coração de Deus, a gente vai pedir sempre o que é segundo o coração dele, o que é segundo a vontade dele. Em nenhum momento Jesus pediu alguma coisa que fosse em disparidade com a vontade do coração do Pai. E a gente às vezes fala desse evangelho achando que a gente vai ter o poder de pedir o que quiser, como quiser, né? E ponto final. E Deus está obrigado a fazer. Isso não é o gênio da lâmpada, gente. Não é isso. Tira essa coisa da cabeça. Quanto maior é a aliança do meu coração com o meu Senhor, mais estreita e mais clara vai ser a vontade do meu Senhor em minha vida, e ao ponto do nosso coração ser uma só vontade, um só. Tudo que estava no coração do Pai estava no coração do Filho, de maneira que tudo que o Filho desejava lhe tinha sido entregue pelo Pai. Por isso, toda súplica que o Filho fazia era o eco da vontade do coração de Deus. E toda súplica e toda prece que eu faço em favor das pessoas, em favor das minhas necessidades, é um eco da vontade de Deus. Eu estou em perfeita sintonia com a vontade do meu Senhor. Ele me deu a conhecer a sua vontade por meio de seu Filho, por meio da igreja. Ele nos deu a conhecer os seus anseios, suas alegrias, suas dores, mas sobretudo, Ele nos deu a conhecer o seu querer. E o nosso coração cultiva
esse vínculo de amor, para que não haja outro querer que não seja aquele de Deus em nós, a fim de que a nossa oração possa ser não outra coisa, senão a própria expressão, a própria súplica aos céus para que se cumpra a vontade do Senhor. Rezamos assim, uma oração que é súplica aos céus para o cumprimento da vontade do Senhor, com o mais ardente de nossa alma. Que possa ser essa o grande chamado do Senhor para nós, nessa sexta-feira em que celebramos o Sagrado Coração de Jesus e temos a oportunidade de ouvir esse Santo Evangelho. Quando Jesus, no espaço entre a palavra dirigida à figueira e a conversa com os discípulos, quando ele passa no templo, o Senhor defende, dentro do templo, aquilo que é a dignidade de Deus. Como assim, Padre Fábio? Tinham feito do templo tudo o que queriam, menos feito no templo o que era da vontade do Senhor. Perceberam? Pronto, ali. Uma falta de sintonia enorme, porque fizeram tudo o que queriam dentro do templo, mas não se preocupavam em fazer o que Deus queria, o que fosse a sua vontade. Assim, às vezes, a gente corre o risco de viver a nossa vida. E Jesus, que parece um grosseirão, um chato naquele momento, para muitos que estavam ali, um inconveniente, na verdade não estava fazendo outra coisa senão um chamado profético a isso. Abandonem a prática de vocês e abracem aquilo que é a vontade do Senhor. Não é para ir deixando devagarzinho, deixando depois, deixem logo, deixem tudo. Abandone esse modo de ser. Abandona esse frenesi de fazer a própria vontade e se preocupem mais em fazer aquilo que é da vontade de Deus, como Ele pede, como lhe é agradável, como Ele quer. Respeitem a Ele. E dessa forma a vossa alegria será perfeita, será plena. Peçamos essa graça que, iluminados e amparados pelo Sagrado Coração de Jesus, também nós possamos desejar e praticar aquilo que for da vontade do Senhor. Guia-nos, Senhor, no cumprimento da sua vontade, mas, sobretudo, ilumina o nosso coração para que possamos desejar o que vem de Ti e aplicarmos-nos inteiramente na prática daquilo que é agradável aos seus olhos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.